Oi, pessoal, tudo certo com vocês? Tudo bem? Então eu vim para terminarmos o nosso bate-papo. Então nós temos ainda hoje um bate-papo e temos amanhã outro bate-papo. Hoje foi um pouquinho mais tarde e, e amanhã também, né? Não será possível fazer no horário do almoço. Então amanhã será nesse mesmo horário ou um pouco mais tarde. Mas o importante é que vai ficar gravado, que vai ficar lá no site, que o intuito é deixar gravado mesmo, tá certo? Oi, Márcio, meu querido, tudo bem? Você quer aprender a estudar também, Márcio? E vamos lá. Hoje o nosso papo ainda sobre focando no Enem, mas pensando também numa parte emocional, eu vou falar um pouquinho sobre a psicologia positiva para vocês. Mas dentro da psicologia positiva, não propriamente da psicologia positiva. Vou falar sobre forças de caráter e virtude, que faz parte da psicologia positiva. Mas o que é a psicologia positiva? Tudo certo, Márcio? Estou aqui gravando os vídeos para os meus alunos, para deixar lá no meu site para eles estudarem, aprender a estudar. Porque estudar parece tão fácil, né? Mas envolve um monte de coisa. Se você aprende, você consegue gastar menos energia. Mas que bom que você vem sempre dar um oizinho aqui para mim. Então, voltando à psicologia positiva, que é uma das bases. Quando eu trabalho com coaching, eu trabalho com essa base, com a base da psicologia positiva. Então, existe a psicologia, que é aquela psicologia que trata as enfermidades, transtornos, e a psicologia positiva. O que é a psicologia positiva? Onde o foco é na... Opa! O foco é no positivo, é no que você tem de bom, é no bem-estar, né? Focando no bem-estar. Então, Mark Seligman, ele é o pai da psicologia positiva. Então, focando agora nessa parte da psicologia, que são as 24 forças de caráter e virtude. Mas o que é isso? Então, o pai da psicologia positiva, ele fez um estudo, um teste. Ele estudou 54 diferentes culturas e descobriu as virtudes universais. Ou seja, não foi assim, pegou qualquer coisa ali e jogou. Não. Ele estudou e fez, viajando, ele conseguiu tirar essas 24 forças. E são características que são valorizadas em qualquer lugar, por qualquer religião, independente da religião, né? E qualquer cultura também. Eu vou deixar a tabela dessas... Oi, Nath. Eu vou deixar essa tabela para vocês poderem observar, porque vai ter um teste também. A tabela, os slides e o teste eu vou deixar lá no site para vocês poderem olhar e fazer esse teste. Então, esse teste para o pessoal que está entrando agora é um teste de forças, de virtudes e caráter. Então, todos nós temos essas 24 características, todos nós temos. Porém, algumas delas estão mais desenvolvidas. E essas que estão mais desenvolvidas são aqueles valores que a gente tem mais forte. Mas nós não deixamos de ter os outros valores. Ou seja, nós precisamos desenvolver. Então, dependendo do momento da minha vida, é o momento que eu preciso daquela determinada característica. E ele fez, inclusive, uma pesquisa relacionado à satisfação com a vida, relacionado à satisfação com o estudo, quais são as que você precisa ter lá em cima, mais desenvolvidos. Então, elas são divididas em 6 virtudes. Então, que é a sabedoria. Dentro da sabedoria entra a criatividade, a curiosidade, critério, amor ao aprendizado e a perspectiva. A outra é a coragem. Dentro da coragem entra a bravura, perseverança, honestidade e vitalidade. Então, são valores que quando tá lá em cima no nosso teste, aqueles que de qualquer forma, eu nunca vou deixar de ter aquilo, porque é forte em mim. Tem a humanidade, dentro da humanidade tem o amor, a bondade e a inteligência social.
A justiça, que é o trabalho em equipe, justiça propriamente dita, e a liderança, e também temperança e transcendência. Dentro da temperança tem o perdão, humildade, prudência e autocontrole, e dentro da transcendência tem a apreciação, a beleza, a excelência, gratidão, esperança, humor e espiritualidade. Nesse teste, quando ele faz esse teste, nessa viagem, então ele conseguiu descobrir que eu vou deixar para vocês fazerem o teste primeiro e depois vocês fazem lá, eu vou deixar um exercício também para você. Mas eu já vou dar o resultado do teste dele. Para você ter satisfação com a vida, quais são as características, quais são os valores que precisam estar lá em cima na tabelinha de vocês? Para você ter satisfação com a vida, você precisa ter, em primeiro lugar, vitalidade, otimismo, esperança, gratidão, curiosidade e amor. Para você ter satisfação com o trabalho, você precisa de vitalidade, curiosidade, otimismo, esperança, gratidão e espiritualidade. Para você melhorar o teu desempenho acadêmico, olha aqui, esse que é bem importante aqui para nós. Precisa ter amor ao aprendizado, tá lá em cima, perseverança, vitalidade, gratidão, otimismo e esperança. Então, foquem nesses daí. Vou deixar o material para vocês lá no site de qualquer forma. Esse material eu vou subir para o site até sábado. Então, sábado estará lá, mas eu vou depois colocar o link do teste para vocês fazerem. E melhorar o comportamento escolar. Como que é o teu comportamento escolar? Então, você precisa de perseverança, autocontrole, prudência, inteligência social, otimismo e esperança. Esse teste, eu vou colocar aqui nos comentários, se alguém quiser entrar agora e fazer. Via. É um teste gratuito, tá ali nesse site ali, nesse linkzinho. É um teste gratuito e lá ele tá em inglês, mas você pode deixar em português, você pode colocar. E ele tem duas partes ali que você pode fazer. Você pode fazer, se você tiver mais de 19 anos, você coloca para maiores de 19 anos. Se você tem menos de 19 anos, você tem como fazer para o menor de 19 anos, né? Se você tem 22, 24, você aperta ali um lugarzinho. E se você tem mais que isso, você aperta embaixo. Eu vou lá no site também, eu vou colocar tudo isso daí. Mas se vocês quiserem entrar e tentar e dar uma fuçadinha lá, vocês já podem tentar fazer. Vai vir uma tabela, uma lista de vocês. E nessa lista, de acordo com o que vocês vão responder, você tem que responder com calma e verdadeiramente. Porque são várias perguntas, são 100 e poucas perguntas que você marca lá. É um teste. E ele é muito verdadeiro. Ele comprova, assim, 97% de verdade daquilo que ele comprova. Mas você vai ler e vai ver se faz sentido para você ou não, tá certo? Porque é feito por pesquisa científica e ele é muito usado, inclusive no coaching. Vamos ver que lá no primeiro, segundo, terceiro, até o sexto, eu não tenho amor ao aprendizado, tá lá em 24º. Você vai fazer nem urgente desenvolver isso. E como que a gente desenvolve isso? Com o coach a gente desenvolve. Com ferramentas você consegue desenvolver. Você aprende. Você vai mudar os seus valores? Não, você não vai mudar. Isso é sua característica. Mas você pode desenvolver algumas habilidades que você não tem para conseguir, em alguns momentos, ter aquela característica que hoje você não tem. Porque a sua característica é formada com a sua visão de mundo, com a forma que você vive. Então, são vários fatores. Tá certo? E espero que vocês façam o teste, porque vale muito a pena fazer. Esse teste vale muito, muito a pena, né? Fiz até, meu filho fez, minha nora fez, meu sobrinho fez, e eles ficaram bem impressionados com
fora os meus clientes, né, os meus coaches, que sempre eu faço nas sessões, com o que muitas vezes assim, gratidão tá lá no final, humildade. Então nós temos todos, está em nós todos, porém alguns a gente precisa desenvolver mais, né, espiritualidade. Então como que anda as suas características, os seus valores e o que você precisa desenvolver. Vale a pena você olhar. Mais uma coisinha para o nosso bate-papo que eu quero falar é sobre memória e funcionalidade. Então, a memória, ela tem umas coisinhas assim que às vezes a gente não sabe e que para eu estudar, para eu aprender, vale bem a pena eu conhecer um pouquinho disso. Então, segundo Leonor Guerra, aprendizagem é a aquisição de um conteúdo novo, ou seja, eu não sabia um conteúdo e eu vou saber, eu vou aprender. E a partir do momento que eu aprendi, eu fixei. Mas o que é fixar? Então, fixação é a memorização, é o armazenamento daquilo, né? Aquela informação que foi aprendida dentro do nosso cérebro. É isso? Sim. Agora, aprender e fixar são coisas distintas, tá certo? A maioria das vezes nós aprendemos em um processo natural, né? A gente aprende assim, no decorrer do dia, no decorrer da vida, aprendemos a falar, aprendemos a andar, e aquilo fixou, porque nós temos uma constância, nós fazemos tudo isso muitas vezes, né? Essa pesquisa é uma pesquisa depois se vocês quiserem lá pesquisar sobre ele, porque eu não vou entrar muito em detalhes, mas vale a pena também, Ebbinghaus. Eu vou colocar o nome dele aqui, pesquisador, para vocês que vão estudar. Deixa eu ver se eu escrevi certo, tá? Isso. Esse pesquisador, Ebbinghaus, ele mostra que depois que aprendemos algo, logo em seguida estamos sabendo 100%. Lembra que eu falei para vocês que assistem a aula e daí já vão fazer a revisão do simuladinho? Então, você aprendeu 100%. Se você assistiu a aula, fez o teu esqueminha ali, naquele momento você aprendeu. Então, conseguiu gravar. Você pode fazer um testezinho. Agora, se você fizer um testezinho com vocês sobre as forças de caráter e virtude, o porquê que é importante você desenvolver Se você aprendeu, se você fizer um teste, você consegue mostrar que você sabe 100%. Mas à medida que o tempo passa, a retenção vai diminuindo drasticamente. Cerca de 31 dias lembramos apenas de 21%, ou seja, rápido, nós perdemos rápido. Mas se nós aprendemos, eu posso até não lembrar disso, mas ele vai ficar armazenado em algum lugar, né? Ao contrário, se eu olho ali, dou uma olhadinha e não dou muita bola para aquilo e passo reto. Mas se eu estudei, se eu aprendi, vai ficar na minha memória de longa duração, ou mesmo na memória de trabalho. Em algum lugarzinho fica. O que é a memória de trabalho? A memória de trabalho é aquela que usamos no dia a dia. Então, essa que o Ebbinghaus falou, 100%, fica na minha memória de trabalho. Então, o que eu faço no dia a dia fica na minha memória de trabalho. Ela é limitada. Ela está o tempo todo atuando. Então, agora quem está me escutando, está colocando a memória de trabalho para funcionar, né? Então, se alguém perguntar sobre o que eu falei, basicamente vai explicar. Não com as mesmas palavras, de uma forma resumida, mas vai conseguir explicar. Então, quando pensamos nos compromissos, quando eu reconheço uma pessoa, um objeto, pensar, hoje eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, porque eu combinei com fulano de fazer isso, isso está tudo na nossa memória de trabalho. Já a memória de longa duração, as informações ficam armazenadas por mais tempo. As informações armazenadas na memória de longa duração podem ser acessadas muito tempo depois. Muitas vezes assim posso perguntar para vocês lembram do assunto tal da aula? Não. O professor explicou já o ano passado? Não lembro. Quando eu começo a explicar, nós já vimos isso. Por quê? Porque acessaram a memória de longa duração. Na hora que eu falei do assunto, não lembro.
Mas quando eu começo a explicar e começa a vir assim lá no fundo, não, eu já vi isso daqui. Posso não lembrar muito bem como que faz, mas eu já vi isso. Então essa é a memória de longa duração. Então pense assim, ó, no que você almoçou semana passada? Você consegue lembrar? Você lembra do cardápio, daquilo que você almoçou? Me respondo, consegue? Então lembra do que você almoçou na segunda, na terça, na quarta? Eu não consigo lembrar assim, eu tenho que fazer uma forcinha para lembrar. Então, ao menos, se você tiver uma dieta restrita, né? Se você não come todo dia a mesma coisa, numa dieta, você não vai lembrar. Você pode sim tentar na quarta, eu acho que eu comi tal coisa, você não lembra. A maioria das informações que recebemos, elas são descartadas. Então, o processo é natural. Então, existe a curva do esquecimento do Ebbinghaus, também vale a pena pesquisar. Quando eu tenho alguns cursos que eu trabalho, que eu faço com os meus alunos e mesmo com outras pessoas que contratam, eu falo bastante e eu explico melhor, então, sobre a curva do esquecimento. Mas na internet você vai procurar e você vai achar e vale muito a pena ler. Curva do esquecimento de Ebbinghaus. É um estudo dele. Como que funciona, como que eu esqueço. De que forma que essa curva funciona. Então, por exemplo, um aluno quando vai para o intervalo, eu dei a aula, a primeira aula antes do intervalo e a segunda aula depois. Expliquei a matéria. Depois que ele volta do intervalo, 40% daquilo que eu falei foi para fita. Já não tá mais, foi embora. Então, até o fim do mês, 70%, 80%, né, do que ele aprendeu, ele não sabe mais. Isso se ele não estudar continuamente aquele assunto, ou seja, estar sempre colocando, lembrando e colocando na memória de trabalho. Então, como que a gente pode armazenar todos os conteúdos? De que forma que eu posso armazenar? E esse tipo de coisa causa a ilusão de competência. Então, eu estudo agora, vou fazer um teste, eu acredito que eu sei, mas eu não sei. Existem algumas formas para eu guardar e para eu armazenar. Só que todo o conteúdo você não vai guardar, você não vai armazenar. Você precisa ter o que eu já falei, ter um cronograma, ter uma metodologia de estudo, estudar de uma forma correta e procurar ajuda. A ajuda funciona bastante. Então, se você tem um mentor, se você tem um coach, se você tem alguém, basicamente você tem um teste difícil para fazer, com algumas ferramentas, será possível, assim, eu digo assim, no que depende do profissional é 100%. Se você fizer 100% do que o profissional está falando, é 100% de chance de você conseguir passar e de você conseguir ter uma boa nota, uma boa média, né, daquilo que você vai fazer, tá certo? Então a gente vai falar mais sobre ilusão de competência. Daqui a pouco também eu tenho um meet com os meus alunos, eu falo melhor com eles sobre esse assunto, eu levo mais a fundo isso e espero que para vocês que estão assistindo alguma coisa também dê para captar, tá ok? Então, pessoal, um beijo para vocês, nosso bate-papo finaliza hoje, amanhã nós continuamos. Façam o teste, tá bom? Beijos!